Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como o YouTube mudou a minha vida. Eu sei que eu não tenho muitos inscritos, né? Não tenho muitos seguidores, mas mesmo assim o YouTube ele conseguiu transformar a minha vida. De uma menina que era tímida, apesar de ser geminiana, né, de gostar de conversar, mas se vocês me virem pessoalmente há uns anos atrás, eu era um pouco tímida, sabe? Não me abria com tanta facilidade. E o YouTube meio que me transformou para uma pessoa que hoje eu tenho facilidade de comunicar, de falar o que eu penso, de colocar para fora aquilo que está aqui dentro da minha cabeça, né? Me transformou em uma pessoa mais crítica, em uma pessoa que sabe se comunicar e que sabe colocar voz naquilo que realmente importa, né? Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão, porém hoje eu abri um leque um pouco diferente, que é falar um pouco sobre essa plataforma maravilhosa que é o YouTube, né, a minha casa onde eu coloco as minhas ideias, os meus pensamentos e tudo que eu aprendi ao longo desse tempo sobre essa deficiência visual e vez ou outra sobre outros temas também que eu acho importante falar para vocês. Aqui no canal tem uma playlist onde eu falo só sobre esse assunto da baixa visão. Caso você seja novo e não conheça essa deficiência, queira conhecer um pouquinho mais, vou estar deixando o link dessa playlist aqui no box de descrição, tá bom? Também tem um link de afiliados à Amazon, onde comprando qualquer coisa com ele, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas bora pro tanto de coisas que eu aprendi, né, gravando conteúdos aqui pro YouTube. Eu confesso para vocês que o começo aqui no YouTube foi muito desafiador, né? Gravar com medo, gravar sem saber como fazer isso aqui acontecer. Para vocês terem ideia, eu não sabia como editar um vídeo, eu não sabia como colocar o vídeo no YouTube, e não sabia como criar uma capa, não sabia como fazer muitas coisas que hoje eu já sei, que hoje eu já tenho, nem que seja um conhecimento mínimo sobre esse assunto, né? E a única coisa que eu sabia era ligar a câmera e gravar, né? O resto eu não sabia de mais nada. Para vocês terem uma ideia, no meu primeiro vídeo aqui do canal, eu tive que regravar ele várias vezes, porque eu não sabia que tinha como cortar o vídeo durante a edição, né? Eu não sabia de edição. Então, o começo foi muito difícil, eu tinha muito medo do julgamento, medo de ninguém assistir os meus vídeos, medo do que iam falar, do que iam pensar, né? E eu fui, mesmo assim, mesmo com medo, né, mesmo sem saber o que eu estava fazendo, eu fui mesmo assim, né, porque eu queria colocar para fora todo aquele conhecimento que eu tinha, eu queria ajudar as pessoas com o que eu sabia, porque eu sei que isso é poderoso, né, você ajudar o outro com aquilo que você sabe é a coisa mais incrível que alguém pode fazer na vida. Então, eu sabia que eu tinha um conhecimento e que eu podia transformar a vida de alguém, mas eu tinha muito medo, né? Mas mesmo com esse medo todo e com essa, digamos assim, insegurança, né, eu comecei. E não foi fácil, não é uma trajetória fácil, mas eu acredito que vale muito a pena, apesar de não ter muitos seguidores, vale a pena você ter uma comunidade com você, que está te ouvindo, que está aqui comentando, e hoje eu vejo o quanto que ela cresceu e está crescendo cada vez mais. A mudança interna. O YouTube, ele passou a ser meio que uma terapia para mim, sabe? Um lugar de acolhimento, um lugar de conforto, um lugar onde eu sentia que eu podia ser eu mesma. O lugar onde eu podia colocar as minhas ideias, os meus pensamentos, o que eu sabia para fora. E foi aí que eu comecei, né? E foi aí que começou a minha transformação. No começo, se vocês derem uma olhada, eu gravava muitos vídeos sobre livros, eu gravava sobre a minha deficiência visual, mas principalmente focado nos livros, né? Hoje em dia eu foco mais na minha deficiência visual, porque eu sinto que
é o meu lugar no mundo, né? Foi para isso que eu vim para aqui, para esse mundo com essa deficiência. Foi para inspirar outras pessoas, foi para mostrar que, apesar de ter uma deficiência visual, a gente não é um inútil, a gente não é incapaz, a gente é um ser humano com uma deficiência visual e cá entre nós, isso poderia ter acontecido com qualquer pessoa, mas aconteceu com você, aconteceu comigo e tá tudo bem. Então, o YouTube passou a ser a minha terapia, né? O lugar onde eu podia vir aqui contar para vocês as minhas dores, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, as minhas inseguranças, as minhas angústias. E cada vídeo que eu gravo, cada vídeo que eu coloco no mundo é uma transformação diária, não só para vocês que assistem, mas para mim que estou aqui gravando, porque é uma transformação diária de que eu estou melhorando cada vez mais, né? Como criadora de conteúdo, como pessoa, porque colocar para fora o que a gente sente e o que a gente pensa, né? É muito importante, porque faz com que a gente se sinta muito mais leve e não sobrecarregada por estar carregando um peso tão desnecessário, né? Ter deficiência não é nada fácil e a gente já sabe, mas quando a gente coloca para fora e divide com outras pessoas, se torna mais leve. A comunidade, poucos mais profundos. Com o tempo, as pessoas foram se chegando, os comentários foram aparecendo, os compartilhamentos, as visualizações, as horas assistidas, tudo isso foi crescendo ao longo do tempo. É claro que o YouTube é uma jornada para a vida, né? Ele não é um boom que estoura seu conteúdo do nada, né? Não é igual ao TikTok, ao Kawaii. Ele é uma plataforma realmente de vídeo que dura no tempo, né? E essa é a coisa mais legal do YouTube, que não tem essa pressão para que você poste muitos vídeos, mas que você continue postando, independente do que aconteça, sem pressa, né? E essa comunidade, apesar de ser pouca, né? Apesar de não ser numerosa em quantidade de números, é uma comunidade muito forte. Através dessa comunidade, eu pude ver o quanto que a minha voz tem poder, o quanto que os meus ensinamentos ajudam outras pessoas. Porque eu via, através dos comentários, pessoas falando que se emocionaram quando eu contei a minha história de vida, pessoas falando que aprenderam uma nova forma, né, de viver a vida tendo baixa visão através dos meus conteúdos, pessoas falando que puderam adaptar suas casas, né, para que elas ficassem mais acessíveis para uma pessoa com deficiência visual, pessoas falando que puderam ajudar uma pessoa com deficiência através dos meus vídeos, puderam entender o que é a baixa visão, puderam saber que a pessoa que tem baixa visão também é um deficiente visual, porém não é um deficiente visual cego, né? Nem sempre a gente vai precisar de ajuda, porém em alguns momentos sim. E só o fato de fazer uma pessoa a mais conhecer a nossa deficiência já me deixa muito feliz, porque a gente é mais de 6 milhões de pessoas só no Brasil com essa deficiência, e por mais que esse número pareça muito, a gente não vê muito essas pessoas na mídia, a gente não vê muito representatividade dessas pessoas, e a representatividade importa para a gente, para a nossa comunidade, principalmente para que a gente não se sinta sozinha em um momento tão desafiador como a descoberta da deficiência. Eu também vi, através dos meus comentários, pessoas falando que começaram a viver melhor, sabe? Através dos meus vídeos, começaram a enxergar a deficiência como uma coisa ok que aconteceram com ela, mas que dá para seguir em frente, adaptando e vivendo a sua vida, mesmo com essa deficiência visual tão desafiadora. Aprendizados para a vida inteira. Com o YouTube, eu aprendi a aceitar a minha voz. Eu aprendi que eu sou uma pessoa importante. Eu aprendi que as palavras têm poderes e que as palavras são importantes de serem faladas. Mas eu aprendi principalmente que a gente merece ocupar lugar no mundo, que a gente merece ocupar espaço. Por mais que tenha uma deficiência visual, a gente não é um nada, a gente não é incapaz. Muito pelo contrário. Eu aprendi que a nossa voz tem poder e que a gente tem essa maravilhosa oportunidade de colocar essa vida, essa voz, né, no mundo, que seja através da internet, que seja através do YouTube. E a coisa mais bonita que eu aprendi, que eu vi ao longo desse tempo, criando conteúdos aqui para o YouTube, foi ver vidas sendo transformadas através da minha.
foi ver pessoas que se inspiram com a minha história, que se inspiram com o meu ponto de vista, que aprenderam alguma coisa com o meu conhecimento. E de verdade, eu não poderia estar tão feliz como eu estou nesse momento, vendo a minha comunidade crescer, vendo o quanto a gente é resiliente. Eu sei que em alguns momentos eu parei de postar vídeo, né? Mas porque eu fui focar em outras coisas que, no meu ponto de vista, naquele momento, era o que eu deveria focar. Só que depois de um tempo focada naquela questão, eu vi que não era isso. E eu decidi desistir de tudo para voltar a criar conteúdo, porque aqui é a minha casa, aqui é o meu lar, aqui é onde eu posso ser quem eu sou, sem nenhum filtro, é onde eu posso expressar verdadeiramente quem eu sou, expressar as minhas opiniões, as minhas ideias, e ensinar vocês com o pouco que eu sei, né? Apesar de viver com a baixa visão há 28 anos, eu não sei tudo, né? Então, eu ensino vocês, mas eu também aprendo com vocês. E essa é a coisa mais interessante de todas. Então, se você está me assistindo nesse momento e tem vontade de criar conteúdo aqui para o YouTube, mas está esperando o momento perfeito, está esperando ter a câmera perfeita, o microfone, né? O equipamento, ter os inscritos, não espere pela perfeição, porque a perfeição ela só atrasa a nossa vida. Começa com o que você tem, começa do seu jeito, começa não sabendo editar um vídeo, começa não sabendo colocar o vídeo no YouTube. E a coisa mais legal que o YouTube tem é que você pode começar e ir aprendendo com o processo. Eu, por exemplo, não comecei com o melhor celular. O celular que eu gravava meus vídeos até 2 semanas atrás era um celular que eu comprei em 2017. E ele ficou comigo durante 8 anos, né? O microfone eu vim adquirir há um tempo, né? E agora que eu comecei a melhorar a câmera, né? Tenho um celular melhor, mas eu comecei. E se eu não tivesse começado lá atrás, eu não teria os 1.900 inscritos aqui no YouTube como eu tenho agora. E o YouTube, ele demora um pouquinho mais para você crescer, porque é uma plataforma sólida, né? Não é uma plataforma de hype, digamos assim. Então, só começa com o que você tem, com o que você sabe. O celular que você tem aí pode ser a chave, né? A porta de entrada para mudar a sua vida. Você só precisa começar. E claro, você sabe muito, você tem um conhecimento valioso aí dentro de você. Você só precisa acreditar em você, acreditar que você é capaz e começar a colocar isso para fora. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, assim como eu, que vão querer te ouvir, que vão querer aprender com você, né? Compartilhar conhecimento, que é como eu falei para vocês, a gente não nasce sabendo de tudo. Eu não sei de tudo e eu aprendo muito com vocês. Muito obrigada a cada um de vocês que estão aqui comigo nessa jornada. Espero que esse vídeo tenha contribuído de uma forma positiva na sua vida e que principalmente tenha te dado força, coragem para ligar essa câmera que está aí com você agora e começar a gravar. Só começa, as coisas vão aparecendo ao longo do tempo. Tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.